dia, espero que vocês estejam bem. Então, para começar, eu quero que vocês saibam que essa terceira fase do romantismo é muito complexa. Então a gente dividiu em três para vocês entenderem melhor. A primeira parte vai ser apresentada pela Júlia e pela Heloísa. Elas vão falar do romantismo no geral, um pouquinho de tudo. Na segunda parte vai ser apresentada pelo Nathan e pela Sabrina. E eles vão falar das características gerais do romantismo, as características mais marcantes. E a terceira parte vai ser apresentada por mim e pelo Rian, e a gente fala um pouco do Castro Alves, que foi um poeta muito importante nesse período do romantismo e foi até considerado o maior poeta do romantismo. Então eu peço para que vocês prestem atenção e vamos lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a Júlia e hoje estamos com a presença da Heloísa. Bom dia. Do Luiz. Oi. Do Nathan. E aí? Do Rian. Oi, gente. E da Sabrina. Bom dia, gente. E nesse podcast nós vamos falar sobre a terceira fase do romantismo, no qual temos um autor muito conhecido chamado Castro Alves. E também vamos declamar um trecho do poema Espuma Flutuantes. Bom, Castro Alves foi uma das maiores e mais importantes figuras do romantismo e também foi muito conhecido como o poeta dos escravos, por conta dos seus poemas abolicionistas, no qual, nos poemas, ele sempre expressava a indignação contra os problemas sociais da sua época, que no caso era a escravidão. E também ele escrevia histórias de amor e histórias eróticas. Lembrando que ele foi um dos únicos autores daquela época a lutar contra a escravidão através da sua arte. Uma lenda, né? Como a Júlia disse, ele pertenceu à terceira geração da poesia romântica brasileira. E na época em que o livro nasceu, vamos dizer assim, o autor lutava contra a tuberculose. Ele também sofreu um acidente numa caçada. A arma acabou disparando em seu calcanhar esquerdo e, infelizmente, ele teve seu pé amputado sem anestesia. Além de poeta, ele era pintor e compositor. Algumas de suas artes e partituras estão até hoje no Museu Histórico Nacional. Caramba! E também ele faleceu muito jovem, né? Porque ele não conseguiu combater a doença. E ele tinha apenas 24 anos. E, infelizmente, ele acabou deixando o seu livro, Os Escravos, inacabado. Porém, mesmo vivendo tão pouco tempo, ele acabou ainda conseguiu ser um dos maiores poetas brasileiros. O livro Espumas Flutuantes, que vamos falar daqui a pouquinho, é um livro vanguardista. Ai, mas o que é vanguardista? Vanguardista é algo que é inovador. Portanto, o livro abordava alguns temas polêmicos para a época dele, no qual, se fosse na nossa época, não ia ser tão polêmico e também traz mensagens de luta e paixão. E também ele conseguiu abordar diversos assuntos em um livro só. E aí, rapaziada, eu me chamo Nathan e eu tô aqui com a Sabrina. Bom dia, gente. E nós iremos falar um pouco sobre as características do romantismo dessa terceira geração. E a gente já pode começar falando que a terceira geração do romantismo foi marcada por um forte sentimento de liberdade e igualdade. Também temos a negação do amor platônico e do erotismo, que é a oposição ao amor platônico. E uma coisa que podemos falar sobre isso é que, diferente das gerações anteriores, a relação sexual realmente acontece. Exatamente. Também vale dizer que os autores abordam a sensualidade da mulher, que antes era vista como intocável, angelical e impossível de ser alcançada. Não podemos esquecer que a idealização amorosa diminuiu muito durante essa geração, já que nas gerações anteriores o amor era visto de uma forma idealizada e platônica, mas nessa geração se passa a representação de um sentimento verdadeiro de amor. Um grande exemplo é Castro Alves, que incorpora mais o amor, com um toque de erotismo ao descrever o desejo de estar junto com a mulher amada. Agora falando um pouco sobre a poesia, você sabia que no Brasil a poesia condoreira assumiu feições abolicionistas e republicanas? Isso mesmo, também podemos citar que o movimento abolicionista foi o movimento que mobilizou diferentes grupos da sociedade brasileira em defesa da abolição da escravidão. Sim, e os escritores da terceira geração romântica eram influenciados pelos pensamentos positivistas e evolucionistas. Essa geração teve também a influência literária do romancista e poeta francês Victor Hugo. E falando um pouco sobre liberdade, que é o sentimento de revolta diante as injustiças sociais, os autores acreditavam que, assim como Condor, tinham a capacidade de olhar de um ponto mais alto as questões sociais, e por isso informar a sociedade sobre a realidade em que viviam, de forma que se passa um ideal de liberdade. Eles se sentiam capazes de influenciar a forma de pensar e colaborar para as mudanças sociais. Para finalizar essa parte de características, podemos falar dos grandes pensadores como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e poetas de renome, como Castro Alves. Eles tiveram grande notoriedade na disseminação de novas ideias, que eram completamente contrárias às gerações anteriores do romantismo. Com essa parte encerrada,
temos um trecho do poema Espumas Flutuantes para apresentar. Foi então que, em face dessas duas tristezas, a noite que descia dos céus, a solidão que subia do oceano, recordei-me de vós, ó meus amigos. E tive pena de lembrar que em breve nada restaria do peregrino na terra hospitaleira, onde vagará. Nem sequer a lembrança desta alma, que convosco e por vós viverá e sentirá, gemerá e cantará. Ó espíritos errantes sobre a terra, ó velas enfunadas sobre os mares, vós bem sabeis quando sois efêmeros, passageiros que vos observeis no espaço escuro, ou no escuro esquecimento. E quando, comediantes do infinito, vós oblumbrais nos bastidores do abismo, o que resta de vós? Uma estreita de espumas, flores perdidas na vasta indiferença do oceano, um punhado de versos, espumas flutuantes no dorso fero da vida. E o que são na verdade esses meus cantos? Como as espumas que nascem do mar e do céu, da vaga e do vento, eles são filhos da musa, este sopro no alto do coração, este pélago da alma. E como as espumas são, às vezes, a flora sombria da tempestade, eles, por vezes, rebentaram o estalar fatídico do látego da desgraça. E como também o algofre dourado das espumas reflete as opalas, rutilantes do arco-íris, eles por acaso refletiram o prisma fantástico da aventura ou do entusiasmo. Estes signos brilhantes da aliança de Deus com a juventude. Mas, como as espumas flutuantes levam, boiando nas solidões marinhas, a lágrima saudosa do marujo, possam eles, ó meus amigos, efêmeros filhos de minha alma, levam uma lembrança de mim a vossas plagas. Quando a professora falou de Shakespeare lá, que ela falou que não ia ficar fazendo resumão da vida dele, ia só deixar a última frase lá das camas, que Shakespeare falou que ia deixar a segunda melhor cama pra mulher dele, só deixou isso quando ele morreu. Eu também queria fazer isso sobre o Castro Alves, porque eu não vou ficar lembrando data muito específica e tudo, então eu trouxe um ponto que a gente se conectou muito, que é a dificuldade para estudar formalmente. Ir para a escola e estudar daquela forma bem quadrada, que é a mesma forma da época que ele estudou até a época que eu estou estudando agora, essa forma mais quadrada, um professor ou outro que dá uma mudada nisso, tenta mudar, né? E isso ele não conseguia estudar, cara. Ele tinha um dom real para poesia, porém ele tentou muitas coisas. Ele tentou direito aqui em São Paulo, conheceu Rui Barbosa, Machado de Assis e um monte de gente. E outra coisa que afetava muito ele também era o problema de saúde. Ele amputou o pé esquerdo, ele também tinha tuberculose, teve suspeita de tuberculose desde sempre e nunca tratou. Então, essa parte da dificuldade em estudo formal é uma coisa que eu consegui me identificar bastante. E ao invés de eu fazer um resumão da vida inteira dele, falando de tudo que ele já passou e quando ele escreveu a primeira poesia, eu não vou fazer isso porque essa parte é mais decorada aí. É isso aí. E em contrapartida, se na escola ou em outras matérias ele não era bom, o lado artístico ele foi uma pessoa muito importante. Aqui a Júlia disse que Sim, ele tinha um dom real pra arte. Ele tinha um dom real pra arte. E a Júlia falou que ele fazia muitas poesias abolicionistas. Isso é verdade. Na obra mais importante dele é a que ele fala do navio negreiro. E nessa obra ele relata as condições dos navios negreiros na época, né? Que eles traziam escravos africanos para o Brasil, e ele retratava muito esse sentimento de liberdade, de nacionalismo ufanista, denúncia social e busca de uma identidade nacional. E essas características ele deixava muito transparente nos poemas dele. Tanto que ele usava muito a figura do condor, que é uma ave, né? E por ser abolicionista, ele conseguia representar muito bem isso, já que a ave voa muito alto,
acima ali do que as pessoas veem, consegue enxergar muito longe. E isso é uma grande de uma metáfora para ele ser abolicionista e republicano. Sim, inclusive a outra obra dele, a mais relevante até então, o livro, é o Espumas Flutuantes. E o poema que abre ele é dedicatória, que ele fala exatamente desse pássaro, que o assunto do próprio livro é um pássaro que vai encontrar o público. O sentimentalismo ocorre em toda a obra, e isso fica evidente no texto O Laço de Fita, que eu acredito que uma boa parte das pessoas aqui já devem ter visto. Nesse poema, o Castro de Alves ele compara a mulher amada a um anjo. E nesse poema também é possível perceber a conotação erótica e a temática da morte. E é uma característica bem peculiar, porque não são características dessa geração do romantismo, é da geração anterior. E o principal ponto desse poema é que ele aparentemente se passa num baile e uma mulher chama a atenção, né, do eu lírico, e ela tá usando um laço de fita. E ao mesmo tempo que é uma paixão muito carnal, ele também trata ela como se fosse um anjo, intocável. E isso fica muito evidente na obra, essa paixão muito carnal, que é da terceira geração do romantismo. Mas mesmo assim ainda é um amor muito platônico. É muito aquela coisa de vou ou não vou. Uma das características muito peculiares dele é falar do amor em si. Seja do amor não correspondido, como no poema que ele fez, que o nome é da Lila, ou numa abordagem mais ousada e sensual, como ele fez no texto Anjos da Meia-Noite e uma Atriz, no seu benefício. Nesse poema, ele homenageia Eugênia Câmara, e é uma atriz com quem ele teve um relacionamento no passado. E o que a gente pode aprender dele é que, mesmo ele sendo uma pessoa que socialmente, do ponto de vista da sociedade, até hoje em dia, ele não era uma pessoa vista como relevante ou intelectual, ele foi uma pessoa que muito importante pro ponto de vista literário, pro ponto de vista artístico, e como pessoa, ele com certeza deve ter mudado a vida de muitas pessoas. Com certeza. Sendo influente até hoje, né? Em 2022 a gente tá fazendo um trabalho exatamente sobre ele. E é isso que a gente tem para apresentar. E esse foi o podcast de hoje. Deu para bater um papo bem legal com nossos convidados e ainda aprendendo bastante coisas. Então, até a próxima. Tchau, tchau.